Você já pensou em diferenciar seus projetos de marketing com estratégias que façam com que você seja um diferencial no mercado? Eu sou Janile Rodrigues, especialista em neuromarketing, professora pesquisadora de comportamento humano, e vou trazer para vocês as estratégias agora. E esse é o primeiro vídeo do meu canal, então já se inscreve, deixa o seu like aqui para eu saber que você curtiu, e deixa aqui nos comentários como é que esse vídeo chegou para você, que eu vou adorar saber sua opinião. Bom, o neuromarketing, na verdade, é a neurociência por trás para entender a mente do consumidor. É a junção da palavra neuro com marketing que vira neuromarketing, e a gente tem também a variação do neuromarketing para outras abordagens, como a neuroeconomia, a neurovendas, neurobrand, neurobusiness e vários outros neuros que a gente tem visto por aí, com o crescimento justamente do estudo do comportamento humano e principalmente do estudo de como o cérebro processa as informações e como o cérebro toma decisões de compra. Diferente do marketing tradicional, o neuromarketing foca em trazer estímulos, ativar emoções, ativar impulsos de comportamento para que as pessoas possam comprar mais rapidamente. Ou seja, como se a gente estivesse falando com um cérebro mais instintivo para fazer com que você tenha um gatilho rápido de tomar a decisão de compra sem você racionalizar tanto. Na verdade, a gente até brinca que a parte instintiva da gente toma decisões, que o cérebro emocional toma a decisão de compra e a gente fica justificando a decisão de compra ao lado racional. Quando a gente fala do neuromarketing de fato, que é a neurociência aplicada ao marketing, a gente está pensando em estudar como o cérebro processa as tomadas de decisão. Nesse caso, existem vários equipamentos neurocientíficos que podem te ajudar a entender melhor como é que isso funciona. Pensando no neuromarketing puramente, a gente precisa, de fato, estar com equipamentos neurocientíficos para entender como é que o cérebro vai processar as decisões de compra. Na verdade, o que acontece? Com uma propaganda, com um estímulo de algum produto, a informação é processada pelo cérebro, principalmente pelos nossos sentidos, em especial até mesmo a visão, e isso vai ser levado ao cérebro para ele processar essas informações recebidas e a partir daí a gente decide se compra ou não. Então, o neuromarketing ele deriva principalmente da neuroeconomia, que estuda como a tomada de decisão acontece, e aí vem o neuromarketing com estratégias para fazer com que, entendendo como as tomadas de decisão acontecem, a gente faça certos estímulos para que o cérebro queira comprar mais rápido. Para quem é profissional do marketing, isso é muito interessante, porque é para além de dados demográficos, de dados psicográficos, o que meu cliente faz, o que a pessoa consome, e sim entender como é que o cérebro processou a informação e trazer reais estímulos para suas campanhas. Imagine você apresentando para os seus clientes dados baseados na ciência para justificar a escolha de uma paleta de cores, para justificar uma fonte que você utilizou num formato, para você que trabalha com imagem, para justificar a roupa que você escolheu para o seu cliente. Isso tudo tem um impacto diferente quando você utiliza estratégias mais baseadas na neurociência. De fato, existem muitas empresas que utilizam neuromarketing há muitos anos, algumas marcas mais pioneiras no mercado, como a Coca-Cola, a Volkswagen, outros grandes concessionários que utilizam realmente diversos estudos neurocientíficos para saber como é que o cérebro toma decisões. Mas o que a gente pode fazer se a gente não tem de fato um laboratório? Você pode pegar estudos do neuromarketing e tentar aplicar no seu negócio e depois verificar se aquilo funciona. Na ciência, a gente faz assim, a gente testa algumas hipóteses, vê o que acontece, daí a gente conclui se funciona ou não funciona. Então, por exemplo, o eye tracking, que é o rastreamento ocular, ele vai verificar o movimento dos olhos para a gente entender quais partes de algo que a gente vê chamam mais a nossa atenção. De forma prática, tem um pôster com um anúncio. Se eu colocar o eye tracking em você enquanto você olha o anúncio, eu vou conseguir identificar quais as partes desse anúncio chamam mais a sua atenção. No digital, a gente já faz isso. Tem alguns programadores que até chamam de eye track de pobre, que você embute no site, onde você consegue visualizar em quais partes do site as pessoas mais clicaram ou mais rolaram o dedo se tiver no celular. Então é uma forma de você rastrear movimentos. Não é dos olhos, mas é um movimento do site. Então você sabe qual parte do site chamou mais atenção e ali naquele espaço você pode colocar informações mais relevantes nas partes mais quentes, por assim dizer. Outro equipamento que é mais utilizado em pesquisas mais robustas é o fMRI, que é a ressonância magnética, onde a gente vê de fato quais partes do cérebro estão sendo ligadas à medida que um anúncio é exibido, ou a imagem de algum produto é exibido, ou até mesmo de pessoas. A fMRI vai entender quais emoções foram ativadas. Ativou a emoção, ativou a tristeza, a alegria, e a partir daí a gente consegue ver se o anúncio que a gente criou, a propaganda, ou a pessoa que está sendo apresentada consegue tocar a emoção exata. Então, por exemplo, se eu quero que meu anúncio faça com que a pessoa se sinta um pouco ansiosa e queira me comprar mais rapidamente, eu preciso que a área ligada à ansiedade do cérebro seja ativada nesse anúncio. Então, eu posso criar o anúncio, coloco a pessoa na máquina de fMRI
e vejo se ativou a área da ansiedade dentro do cérebro. Porém, esse é um equipamento realmente muito mais caro de ser utilizado e aí para o nosso dia a dia ele não se torna prático. Outro equipamento que é utilizado para o neuromarketing é o Face Reading. Desculpa o inglês aqui, viu, gente? Não sei se estão pronunciando certo, mas a vida é isso aí, né? O leitor de microexpressões faciais vai identificar qual a expressão facial a gente tem feito ao olhar um produto. Teve uma loja da Havaianas que implementou em seu espaço algumas câmeras que tinham Face Reading embutido. Então o que ele fazia? Via a expressão da pessoa ao olhar um determinado par de chinelos ou outros produtos que eles tinham na loja. Então se a expressão é legal, a gente vai fazer microexpressões faciais que são microexpressões mesmo. Então assim, é um risinho rápido, assim, eu fiz bem devagar pra você entender, né? Mas às vezes é muito rápido, é uma expressão de milissegundos que o olho humano não necessariamente capta rapidamente. E sim uma máquina, uma câmera vai conseguir ler e trazer essa expressão. E pela expressão que é feita, eu consigo também entender qual é a emoção envolvida naquela expressão. Então, por exemplo, se eu olhei para um determinado par de chinelos amarelo e fiz uma expressão de nojo, a câmera vai conseguir identificar. Isso é interessantíssimo para uma marca, porque se eu consigo identificar que várias expressões negativas estão sendo feitas em relação a um produto, ou várias expressões positivas estão sendo feitas em relação a um produto, eu posso definir se eu descarto aquele produto ou se eu fico com aquele produto. E o mesmo vale para pessoas. E por que eu estou frisando pessoas? Porque particularmente eu trabalho muito com marcas pessoais. Então eu aplico o neuromarketing e o neurobrand em marcas pessoais. Para a gente aprofundar um pouco mais, essa aplicação em marcas pessoais passa a ser principalmente em relação à imagem e toda a comunicação dessa pessoa, mas não só uma comunicação visual. Um outro apelo do neuromarketing é trabalhar o marketing sensorial, os 5 sentidos. Então a gente pode trabalhar o tato, então as texturas que estão envolvidas naquela pessoa, o paladar, os sabores que são associados a ela, olfato, os cheiros que são associados, perfumes, essência do espaço que a pessoa atua, a visão, toda a parte de identidade visual, vestimenta, gestos, toda a imagem dessa pessoa atrelada a ela vai compor o seu brand, ou como eu gosto de chamar, o seu personal neurobrand. E por fim, a audição, que é o marketing auditivo, a música que é atrelada àquela pessoa, quais são os efeitos sonoros, qual tipo de trilha sonora que é associada à pessoa em seu espaço de trabalho também. Esses são só alguns exemplos, é claro que existem vários outros equipamentos e várias outras coisas, mas o objetivo é trazer de forma mais ampla para você o que é o neuromarketing, como ele pode te ajudar a alavancar os seus projetos. O grande ponto dele é que, quando você usa o neuromarketing, você consegue criar projetos que convencem muito mais, projetos que são muito mais realistas, porque você se baseia em dados para tomar certas decisões ao que você vai aplicar naquele projeto ali. Além disso, as suas campanhas podem ficar muito mais personalizadas, porque você vai entender muito melhor o que o seu cliente quer e conseguir trazer para ele de forma ajustada à necessidade dele e entendendo o cérebro do consumidor. No fim, a gente usa tudo isso porque a gente quer que nossa marca seja memorável, né? A gente quer fidelizar os clientes, a gente quer que a gente seja lembrado. Então, a ideia do neuromarketing é fazer com que as marcas sejam mais memoráveis, principalmente se aplicando no branding, que é a gestão da marca. Por isso existe a área de neurobrand, porque quando você começa a aplicar isso na gestão da marca, você faz com que essa marca seja lembrada por muito mais vezes. Então a gente tem o aspecto da memorabilidade e também o aspecto de fazer com que a pessoa compre mais rapidamente. Concorda comigo que se você lembra facilmente de uma determinada marca, mais facilmente você compra dela? Por isso que a memorabilidade é tão valorizada. Agora imagina você entregando trabalhos que são cientificamente comprovados. Outros 2 pontos que eu posso trazer aqui para você que tem sido muito utilizado, mas nem sempre as pessoas conversam sobre, e essa é uma aplicação do neuromarketing, é a psicologia das cores e o storytelling. A psicologia das cores vai estudar os significados das cores para trazer de forma muito mais assertiva o que cada cor representa e trazer o apelo emocional também. É aquela velha história de por que algumas redes fast food são amarelo e vermelho. Porque juntas elas vão ocasionar fome. Isso foi feito um estudo, tem vários estudos por trás disso. Mas a gente pode usar de outras formas também. Observe que marcas de luxo, normalmente elas atrelam a preto e dourado, tem um significado por trás. Outras marcas que são mais clássicas, elas vão atrelar o uso do marrom. E por aí vai. E eu posso gravar um outro vídeo em outro momento só para falar de psicologia das cores. O storytelling, a narrativa que convence. Para a gente que trabalha com marcas pessoais, storytelling é um fator crucial. Porque com storytelling você vai conseguir se conectar ainda mais com sua audiência, fazer com que as pessoas conheçam mais você de forma mais aprofundada e você vai gerar conexão emocional. Não é só a pessoa
seguir você por seguir, ela se conecta emocionalmente, ela entende as suas dores, ela entende os seus desejos com o storytelling feito corretamente. Ah, Janine, mas tudo isso já não é utilizado de forma geral pelo marketing? Sim e não. O marketing tradicional utiliza meio que de forma intuitiva, enquanto o neuromarketing vai atrás de dados ou testes que já foram realizados e a gente tem os dados comprovados, ou a gente aplica e vai testar para ver se na prática aquilo ali realmente funcionou. Além disso, vale trazer para você que o nosso cérebro é categorizado, digamos assim, em um sistema 1 e 2, onde a gente tem um lado racional e um lado emocional. E na realidade, o que a gente tenta fazer é convencer através de estímulos e emoções o tempo todo o cérebro emocional, para depois a gente racionalizar aquela situação, que foi o que eu estava falando no início do vídeo. Então você traz um gatilho, ativa uma emoção forte para que a pessoa queira comprar rapidamente e, obviamente, você também vai usar argumentos lógicos e racionais para que aquela pessoa, de fato, queira comprar de você. E aí vem a parte científica, né? Se você vende projetos da área de marketing, é mentor de marketing, brand, posicionamento, ou qualquer uma dessas áreas ligadas ao marketing, principalmente marketing digital, você vai verificar que ao apresentar seus projetos trazendo todo esse embasamento, vai ser muito mais fácil convencer a pessoa, porque aí entra o quê? O gatilho da razão. E gatilho mental é uma das outras estratégias, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Então, ao dominar o neuromarketing, você oferece mais do que opções criativas, você oferece realmente opções baseadas na ciência, diferenciando seu trabalho e, obviamente, aumentando seu valor no mercado. Afinal de contas, quantos profissionais você conhece que, de fato, sabem alguma coisa de neurociência aplicada ao consumo? E claro, eu te digo mais, o neuromarketing não é só uma modinha, uma tendência que vai ser passageira. A gente está estudando o cérebro há muitos anos, porém ainda é um estudo mais recente. Então não é todo mundo que sabe com profundidade sobre esses assuntos. Por isso, muita gente é tão raso, principalmente aqui na internet, né? Às vezes a pessoa não consegue justamente construir uma reputação mais sólida porque ela não consegue nem explicar de onde é que veio aquele conhecimento que ela tem. Agora imagine você se destacando com esse conhecimento. Eu quero saber de você, qual dessas estratégias chamou mais a sua atenção? Você já conhecia o neuromarketing? Obrigada a você por ficar até o final. Comenta aqui embaixo, vou adorar saber o que você achou desse vídeo. Um beijo e até a próxima!